Boa noite, irmãos. É uma alegria estar com vocês aqui essa noite. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Davi Mesquita, eu sou designer gráfico e trabalho com produção de conteúdo para a internet, de vídeo e música. Então eu sou uma pessoa envolvida com arte e com criatividade 26 das 24 horas do dia, né? Meu trabalho é isso e parece que a minha essência é isso. Eu sou uma pessoa criativa, uma pessoa que mexe com transformar as coisas, né? E transmitir mensagens através dessa transformação, né? Eu sou casado com a Luciana, tenho 2 filhos, o Bernardo e a Sofia, e eles saíram diz meu sogro, que é do sul do Brasil, né, que filhote de tigre sai pintado, e, né, é um ditado popular lá. Bom, né, eles saíram muito criativos também. A minha esposa cuida de ministério infantil, então também é uma pessoa que está sempre envolvida com criar e produzir. E através disso, a gente tem construído um entendimento que eu gosto de chamar de teologia da imagem. Então, se a gente fosse dar um título para o que a gente vai falar aqui essa noite, seria teologia da imagem. Por que teologia da imagem? Porque nós somos criados para contemplar Deus e para apreender Deus, ou seja, entender Deus em todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente ouve música, a gente tenta entender Deus através da musicalidade. Quando a gente cozinha um bom alimento, a gente dá graças a Deus por aquele alimento e pela arte de cozinhar, porque cozinhar e uma boa comida é arte, né? Eu sempre me impressiono muito com a capacidade que as mães têm de juntar arroz e água e produzir algo que tem sabor, porque o arroz que eu faço não tem muito sabor, mas o arroz que a minha esposa tem é incrivelmente mais gostoso, né? Do que minha mãe fazia, é arte. Então eu dou graças a Deus pelo alimento. Então se a gente faz teologia, eu não entendo teologia como uma área do estudo, eu vou chamar de teologia só uma área de estudo, mas eu vou chamar de teologia aquele desejo que a gente tem de conhecer a Deus mais profundamente em todas as áreas da nossa vida. Então, tem uma teologia da música, tem uma teologia da poesia, tem uma teologia do vestuário, tem uma teologia da alimentação e tem uma teologia da arte, tem uma teologia da imagem, né? É por isso que eu chamo de teologia da imagem. E vocês estão falando sobre deslumbrar, né? O que exatamente eu entendo por deslumbrar é quando você contempla algo e aquilo te marca tão profundamente que te afeta de algum jeito, né? A gente talvez entenda um afetar emocional, mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que é marcar, assim, né? Deslumbrar-se com uma paisagem é você ser profundamente atingido por aquilo, é você ser afetado por aquilo positivamente, ou às vezes você é chocado. Sabe quando você fica chocado com uma verdade? Você ouve uma notícia, essa notícia é talvez um deslumbramento, é um arrebatar do seu estado normal. Mas o deslumbrar tem mais a ver com achar algo tão incrível, algo tão lindo, algo tão memorável que te eleva de algum jeito. Então, essa elevação do deslumbramento é algo que a gente procura, que a gente busca. E que eu acredito que a gente, aos poucos, está perdendo a capacidade de se deslumbrar exatamente pelo excesso de informação, né? Que a gente que trabalha com comunicação, a gente fala do infodumping, né? Dumping é quando você come alguma coisa e tem muito açúcar, aí o açúcar sobe e você fica doidão de açúcar, você fica tonto ou desmaia, é porque você está com muito açúcar no seu sangue. Às vezes a gente está com tanta informação na cabeça que a gente já não consegue mais entender nada direito, né? E eu, por estar envolvido com produção e etc.,
eu posso comparar assim, muito claramente, muito nitidamente, eu vou ser muito honesto com vocês aqui, eu tenho esse hábito de ser uma pessoa bem transparente. De comparar diferentes ambientes de culto, por exemplo. Né? O trabalho que eu exerço me leva a ambientes de culto muito diferentes. Em igrejas que têm uma dinâmica de culto mais pós-moderna, digamos assim, cabe isso, uma dinâmica de culto mais para frentex, se a gente for falar assim na gíria dos anos 80, né? E essa dinâmica de culto de vocês aqui que é muito mais modesta. E eu posso ver claramente como os focos não são disputados, porque agora eu não estou falando com o microfone, mas vocês estão me ouvindo perfeitamente. Aí no fundo está dando para ouvir direitinho? Por quê? Não tem competição. Consegue perceber? Não tem competição. O nosso ambiente externo é silencioso. Aqui não tem ninguém usando o celular agora. Não tem competição. Isso é algo importante se você quer se deslumbrar com as coisas. Atenção, foco. Porque quando a gente está tão ocupado em ver tantas coisas diferentes, parece que você não consegue perceber a beleza de nenhuma delas. É igual comida coreana. Comida coreana, no mesmo prato, tem todos os sabores. Doce, azedo, amargo, salgado e pimenta. E todos em muita intensidade. E quando você termina de comer um prato coreano, você fala assim, eu sei que eu comi alguma coisa. Eu só não sei exatamente que sabor que tinha. Ah, não, é tailandês. Desculpa, comida tailandesa. Tem gosto de tudo e de nada ao mesmo tempo. Nesse momento aqui, todos vocês estão ouvindo a minha voz. E é importante esse foco para que haja o deslumbramento. Atenção. Sabe alguém que se deslumbrava muito na Escritura? A gente fala às vezes do cara, né? O cara deslumbrado, aquele cara que fica impressionado com tudo, que parece que está vendo o mundo pela primeira vez. Tem na Escritura uma figura muito importante que parecia que estava vendo o mundo pela primeira vez. É alguém muito expansivo, alguém que a gente reconhece como um artista por causa disso. A capacidade da pessoa de transformar tudo em poesia. Foi Davi, o rei Davi. Né? Davi, ele deixou para a gente um registro da alma dele, através dos salmos que ele escreveu. Os salmos, eles são engraçados, porque eles são ao mesmo tempo música, oração e um reflexo muito fiel do que passava dentro das emoções e dos pensamentos do seu autor. Né? Davi não é o único autor dos salmos, há outros autores. Alguns salmos são atribuídos aos filhos de Asaf, os filhos de Jedutum, o próprio escriba Esdras, né? Pode ter escrito alguns salmos, o Salmo 1, mas Davi é o maior redator de salmos que a gente conhece. E ele escreveu um salmo que eu vou ler na NVT. Eu perguntei para o pastor, ele disse que podia ler a tradução que tivesse, então estou aqui. Tem o RA também, para se alguém for mais apegado às versões mais... Mas eu vou ser honesto com vocês, quando vocês estão procurando o Salmo. É o Salmo 8, tá? Vou ser honesto com vocês, eu acho a poesia da RA mais legal para os Salmos. Cartas Paulinas, a NVT é muito boa, porque você entende melhor os contextos, mas os Salmos eu gosto da cantilena, da RC, da RA, mas eu vou ler na NVT mesmo, porque, enfim, o Senhor sabe todas as coisas. Salmo capítulo 8, versículo 1 diz o seguinte: Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Então aqui é uma expressão de adoração. E ele está falando que o louvor às vezes vem de uns jeitos inesperados. Você não espera que um bebê, uma criança de colo, entoie algum louvor. Ou que, sei lá, um quadro possa ser considerado uma expressão de louvor. Ou, por exemplo, um logotipo
seja uma expressão de louvor, que é um trabalho de design gráfico, que é design digital, ou um perfil no Instagram de uma igreja, seja uma expressão de louvor. Mas Davi está falando que quando a gente anuncia a força de Deus, os inimigos dele se calam. E Deus faz questão de anunciar o seu poder através de fontes inusitadas, porque isso faz os seus adversários ficarem calados. Deus suscita a força de quem não se espera. Ele suscita louvor de quem não se espera, para que ele seja glorificado. Porque se o forte, ou aquela expressão, todo mundo espera, por exemplo, Deus ser louvado por meio de uma música cristã. É óbvio que Cristo é engrandecido por meio de uma música cristã. E louvado seja Deus pelas músicas cristãs. Mas quando um poeta profano fala sobre Deus e ainda assim Deus é glorificado naquela letra, apesar de ele não ter o conhecimento de Deus, ele consegue fazer isso, faz-nos refletir a respeito da natureza de Deus, da natureza humana. Deus suscita louvor de onde não é esperado. Então ele se torna ainda mais glorioso porque ele é louvado até pelo ímpio. Até o ímpio, de alguma forma, glorifica a Deus. Mas aí ele continua falando. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: que são os simples mortais para que penses nele? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? Aqui a gente está presenciando alguém deslumbrado. O deslumbramento diante da beleza faz a gente se sentir pequeno. Eu acho que o céu que a gente vê hoje, talvez aqui, hoje, se todas as luzes fossem desligadas, eu tivesse um pouco desse deslumbramento. Nós tivéssemos ao olhar para o céu. Porque a gente está num ambiente bem afastado, né, do contexto urbano. Tem condomínios aqui à nossa esquerda, mas não é tanta poluição luminosa quanto é o centro, lá, o Plano Piloto, o mesmo Guará, onde eu moro. Tem muito daquelas lâmpadas vermelhas de mercúrio. E aquela lâmpada é um terror para a poluição luminosa. Porque se você olhar para Brasília à noite, quando está nublado, você vai ver que as nuvens são laranja. Já reparou nisso? As nuvens de Brasília são laranja. Eu vim no interior de São Paulo e eu lembro que lá as nuvens não eram laranja, mas aqui elas são. Por quê? O DF tem uma das maiores quantidades de iluminação pública que tem no Brasil. O DF é muito iluminado, as vias públicas do DF são muito iluminadas. Só que elas são iluminadas, em sua maioria, pelo menos nos arredores, né? Agora eles estão trocando para aquelas lâmpadas de LED, que são brancas. Mas nos arredores, nas cidades satélite, é aquela lâmpada de mercúrio, que é bem laranja, e ela emite tanta poluição luminosa que as nuvens ficam tingidas. O que dizer das estrelas além que a gente não consegue ver? Porque tem tanta poluição, a gente não consegue ver. Mas aqui, nesse lugar, se a gente desligasse as luzes, talvez a gente conseguisse ver uma parte bem pequena do que é a abóbada celeste à noite. Agora, vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Eu estou falando de teologia da imagem e não trouxe um slide para mostrar para vocês. Por quê? Porque eu quero que vocês usem o maior projetor de slides que Deus deu para nós. Está aqui dentro. A capacidade de imaginar. Deus nos criou com a capacidade de imaginar, e a capacidade de imaginar deve ser usada para a glória dele. Ele nos criou com imaginação, para que a imaginação fosse um meio de glória para Deus. Se você quiser fechar os seus olhos, não durma, porque eu tenho um tom de voz um pouco monótono, pode ser que você queira adormecer. Não faça isso. Mas se você quiser fechar os seus olhos, você pode. Volte no tempo. Vai dormir alguém. Já peço desculpas com antecedência. Mas pense o seguinte, volte no tempo. Sei lá, quanto tempo? 600 anos de Cristo, Isaías, mais 800 anos antes de Cristo, talvez. Você é um menino, numa noite, completamente silenciosa, e a única coisa que você escuta é o barulho do vento e o balido das ovelhas em torno de você. Porque você é pastor de ovelhas.
Você está sentado em cima de uma pedra, não tem nenhuma luz porque a sua fogueira apagou. Você está na Palestina, é quente, não precisa de fogueira à noite. Bom, às vezes venta gelado, mas hoje está agradável. Você não acendeu a fogueira. Está tudo calado. Tudo calado. E o céu está totalmente estrelado. É como se fosse uma imensa massa luminosa formando uma faixa em cima de você, de uma mistura de branco e azul muito claro, em alguns pontos é verde. E quando você olha, parece que nos cantos dos olhos você consegue ver outras cores, mas quando você foca, elas somem. E é algo muito glorioso. Essa é a cena que Davi está vendo. Vocês podem abrir os olhos agora, antes que alguém adormeça. Muitos especialistas, muitos estudiosos, especialmente judeus, que têm um pouco mais de registro, um pouco mais de contato com os textos do Antigo Testamento, eles dizem que o Salmo 8 foi escrito por Davi, ou ele foi pensado por Davi, a poesia do Salmo 8 foi pensada por Davi, não quando ele era rei no seu palácio, mas quando ele era ainda o filho mais novo de Jessé, apacentando as ovelhas. Eu gosto de pensar que é assim, porque o Salmo 8 é muito curtinho e ele é muito doce, ele é um deslumbre, ele fala assim, Deus, olha como o céu é incrível e quem eu sou se comparado ao céu. Não parece bem uma coisa de criança? Quando você toma consciência de que você é... Sabe aquele choque que você tem de existência? Quando você entende que você é um ser humano e você se vê diante de alguma coisa muito grande. Quando você está diante de uma cachoeira gigantesca. Ou quando você parou para olhar as asas da borboleta pela primeira vez, assim, que você pegou bem pertinho e você viu que eram escamas e que elas mudavam de cor dependendo da posição da luz. Ou você olhou no olho de alguém pela primeira vez, um olho muito de perto. Eu tive essa experiência com o B, meu filho, quando ele era pequenininho. Eu olhei assim, o olhão dele e falei, cara, como o olho é legal. Ou quando você entendeu pela primeira vez como funcionava a mecânica da sua mão. É impressionante. Cada artelho, cada junta, os músculos são muito pequenos. E o movimento que a gente consegue fazer é incrível. Tinha gente tocando piano aqui, cara, é muito legal. Como que você consegue coordenar o pensamento para... Ou quando eu estou tocando guitarra, eu ainda fico... Cara, é muito legal. Mas é o meu dedo, eu vejo ele todo dia. Ele acorda comigo, dorme comigo. Mas é glorioso. Você já parou para pensar nisso? Isso é deslumbre. Às vezes você deslumbra com uma coisa que sempre esteve ali, mas você não tinha reparado. E eu tenho quase que absoluta certeza que vocês vão olhar para as mãos de vocês de maneira diferente. Quando vocês forem dormir, vocês vão... Assim, Deus, a minha mão é uma máquina incrível. Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem. Então Davi teve esse choque de realidade. Quando ele fala que homem, né, que é o homem, a NVT, na verdade, aqui ela já coloca numa tradução mais moderna, né? Quem é o simples mortal. Mas a gente lembra de cabeça das versões mais antigas que falam assim, que é o homem que dele te lembres. Esse homem aqui é Enosh, que é o mesmo nome do neto de Adão, que é Enos, que quer dizer mortal. Então, que é o mortal que dele te lembres? Davi não está falando do homem Adão, que é o homem, a imagem e semelhança de Deus, vermelho e glorioso. Não, ele está falando do homem Enosh, que é o homem mortal, que é o homem fraco, que é o homem passageiro. É como se ele estivesse dizendo assim, eu vou passar. E esse céu que eu estou contemplando vai continuar aqui, porque ele já estava aqui quando eu cheguei. E estava aqui antes do meu pai chegar, e antes do meu avô chegar, e o céu estava ali. E eu vou morrer, meu filho vai morrer, meu neto vai morrer, meu trisneto vai morrer,
E o céu vai continuar lá. Eu sou mortal, eu sou passageiro, mas o céu parece que dura para sempre. Agora você fez o céu, Deus. Você é ainda maior e mais duradouro do que o céu, que é imenso e duradouro, muito maior do que eu. Quem sou eu para contemplar essas coisas e ser lembrado por ti? Percebe o deslumbramento dele, essa comparação? Mas aí a gente tem uma resposta de quem é o homem. Quem é o homem? A gente vai lembrar de Gênesis capítulo 1, versículo 26, que fala que o Deus triuno criou o homem à sua imagem, guardem essa palavra, sua imagem e conforme a sua semelhança. Gênesis 1, 26. A Trindade se reúne, né? Ativa aquela comunhão que eles têm entre si de amor e comunicação e eles falam assim, vamos fazer um ser que seja semelhante a nós e que carregue a nossa imagem. Quem é o homem? O homem é a imagem e semelhança de Deus. Mas esse homem, imagem e semelhança de Deus, se tornou Enosh, mortal, porque ele caiu. Então, essa imagem de Deus que nós carregamos, ela não é uma imagem completa e perfeita, porque o pecado danifica essa imagem. Agora, quando Deus nos cria, Ele nos cria com o processo de replicação da imagem. Como assim? Ele se quis representar no homem. Então Ele cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Por escolha, por decisão, Deus nos fez, de alguma forma, reflexos do que Ele mesmo é. Projeções do que Ele mesmo é. A palavra para imagem e semelhança tem a ver com uma sombra tridimensional, tem a ver com a sombra projetada, quando a luz bate numa silhueta e produz aquela sombra, sabe? Como, por exemplo, quando eu me aproximo da parede e você vê que a sombra da minha mão, ela se parece com uma mão e inclusive ela se mexe igual uma mão, mas ela não é a mão, ela é só uma projeção. Nós não somos Deus, mas a criação vê algo de Deus em nós. E ela vê, inclusive, reflexos que lembram o caráter, os atributos de Deus, são vistos em nós. Mas o que a gente consegue entender é que isso é uma escolha de Deus. Deus decidiu que a criação toda, inclusive os céus, e eu não sei como, mas de alguma forma os céus estão nos contemplando, e os animais estão nos contemplando, e as plantas estão nos contemplando. Deus criou a criação olhando para nós. Vocês conseguem entender isso? Porque é o que ele fala lá, tenha o homem domínio sobre todas as coisas. Esteja ele cercado por toda a criação e exerça ele a minha autoridade, exerça ele o meu domínio, porque eu sou o rei de tudo, mas eu concedo ao homem. Por causa da capacidade que ele tem de se parecer comigo, a criação lembra de mim quando olha para ele. Então, vê no homem a autoridade que eu mesmo tenho. Então, o homem governa todas as coisas pela sua semelhança com Deus. Não é porque ele é mais forte, não é porque ele é mais rápido, não é porque... Não, até mais inteligente. De repente, os animais tenham inteligências específicas mais adaptadas do que as nossas. Por exemplo, para pensar, eu não consigo correr mais do que um canguru, então, eu não pulo mais do que um canguru, mas eu não voo, mas de alguma forma eu fui criado à imagem e semelhança de Deus e Deus concedeu a mim, ser humano, a capacidade de governar todas essas coisas. E era assim no jardim. Tanto que o homem deu nome para todas as coisas. E lembrem-se, na cultura hebraica, dar nome significa reinar sobre. Então o homem só podia dar nome para tudo porque ele era autoridade sobre tudo. Deus não muda o nome Deus não acrescenta um nome a Jacó, Deus não muda o nome de Abraão, porque podia reinar sobre eles. Então esse é o símbolo de mudar de nome ou dar nome. Deus deu para nós essa autoridade. Porém, a queda corrompe isso.
Lá no Salmo 8, que eu ainda estou aberto aqui, ele vai falar: no entanto, os fizeste um pouco menor que Deus, os coroaste de glória e honra, tu os encarregaste de tudo o que criaste, puseste sob a autoridade dele todas as coisas. Então a gente vê que o pastorzinho Davi estava lembrando, talvez, das aulas que ele aprendeu com o velho Jessé, de que Deus havia criado o homem à sua imagem e semelhança. E ele fala assim: o céu é incrível, mas eu fui criado para governar sobre todas as coisas. Isso talvez reflita por que é que Deus escolheu Davi. Por que é que Davi era um homem conforme o coração de Deus, como a gente lê lá em Atos? Porque ele entendia o governo de Deus sendo exercido por meio da imagem de Deus. Consegue compreender o que eu quero dizer? Não era questão de ser o mais forte, não era questão de ser o mais inteligente, o melhor tocador de harpa, não, era questão de carregar a imagem de Deus. E por isso, ele se tornou um rei segundo o coração de Deus. Isso é algo que eu consigo entender dessa maneira de Davi olhar para si mesmo. É algo dessa teologia da imagem. Deus criou o homem com a capacidade de reproduzir aquilo que ele mesmo era. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vê, mesmo depois da queda, Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 4, versículo 25 até Gênesis 5, eu queria ler para vocês esses versículos, que eles são um pouquinho obscuros. Alguns versículos eu estou... se me deixar, eu realmente falo muito. Eu tenho o vício. Mas em Gênesis capítulo 4, versículo 25, é depois da morte de Abel e do fato de Caim ter se exilado, né? Ele fala assim: Adão teve relações com sua mulher novamente e deu à luz a outro filho, chamou de Sete. Pois disse: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho, chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Então, esse voltar para Deus e chamá-lo para perto, que é o sentido de invocar, é um reconhecimento da sua própria fraqueza, da sua própria debilidade, o fato de você ser mortal. Então, eu preciso me voltar para Deus, eu preciso que Ele venha me livrar dessa morte que me ronda. Mas aí o versículo 5:1 fala: esse é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a Ele. Criou-os homem e mulher quando foram criados. Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, à sua imagem. Ou seja, Deus deu para o homem a capacidade de reproduzir a imagem que ele tinha. Deus fez Adão, a sua imagem e a sua semelhança. E quando Sete nasceu, ele era imagem e semelhança de Adão. E Enos era imagem e semelhança de Sete. Assim como os meus filhos são conforme a minha imagem e a minha semelhança. Consegue entender? A gente olha para uma criança e sabe: é filho de fulano. Porque a gente tem a aparência, de certa forma, lembra os nossos pais. E quando não é a aparência, é o caráter. É o jeito de falar, os vícios, os tiques, não é? Porque a imagem aqui não trata só do exterior, trata também do caráter, trata também dos atributos. Então a gente não gera pessoas diferentes da gente, porque a gente foi criado com essa prerrogativa. Deus nos fez parecidos com Ele. Então nós vamos fazer pessoas parecidas conosco. Quando a gente lidera pessoas, as pessoas vão aprender a ser como nós somos. Quando você pastoreia pessoas, elas vão aprender a ser como você é. Porque faz parte da natureza humana copiar aquilo que é autoridade sobre. Entende o que eu quero dizer? A gente sempre fica parecido com quem cuida de nós, com quem nos ensina, com quem nos lidera, com quem é a autoridade. As autoridades de uma nação definem o caráter dessa nação. Porque toda a nação imita o caráter do seu líder, do seu rei. Toda congregação tende a se assemelhar a quem a lidera.
Toda associação de moradores tende a parecer com o presidente da associação? Talvez não. Mas uma coisa é fato. Os jovens que você cuida vão ser parecidos com você. Os filhos que você cria vão ser parecidos com você. A questão é que a queda degenerou, ou denegriu, ou amassou, ou poluiu, não sei que palavra usar melhor, mas ela criou falhas na imagem. De maneira que cada vez que a gente... Antigamente a galera usava fax. Sabe, fax? Vocês não sabem o que é fax. Vocês não sabem o que é fax. Quem sabe o que é fax? Eu sei o que é fax. Às vezes você recebia o fax. Aí você tinha que tirar uma cópia do fax. Aí quando você tirava a cópia do fax, ficava pior do que o fax. E o fax era muito ruim. Aí cada cópia que você tirava ficava pior. Sabe quando você tira a cópia do livro da faculdade para poder estudar? Aí você tirou cópia do livro da faculdade. Hoje tudo é PDF, né? Nossa, sou dois. Cara, eu sou bem tiozão já. Mas assim, você tira a cópia do livro, fica bom. Mas aí o teu colega vem e pega a tua cópia. Aí tira a cópia da tua cópia. Aí não fica tão bom. Aí o colega pega a cópia de nível 3 e gera uma cópia de nível 4, fica muito pior. E a cada vez que vai tirando uma cópia, vai ficando mais estragado. É igual você tirar a foto da foto com o celular. Por exemplo, você pega o seu celular e vai na casa da sua avó e tem uma foto do seu avô que não tem lugar nenhum mais. Porque ninguém vai ter um negativo daquele negócio. Ninguém sabe o que é um negativo. Aí o que ele faz? O jovem, genial, ele pega o celular e tira uma foto da foto. Vai ficar bom? Reflitam um instante sobre a insanidade que é você tirar uma foto de uma foto. Não fica bom. Mas, infelizmente, alguns registros digitais é o único jeito da gente conseguir, né? Porque a sua avó não deixa tirar aquela foto de lá de jeito nenhum. É como se nós fôssemos assim. A cada geração, os defeitos da queda vão ficando mais evidentes. Porque somos cópias imperfeitas de cópias imperfeitas, que foram feitas a partir de cópias imperfeitas. A evolução da civilização humana, na verdade, acaba bifurcando os caminhos. Em que sentido? Eu talvez tivesse que falar só sobre isso, então eu vou ser breve num assunto que talvez redunde numa curva, assim, sabe? Um paralelo, quando você faz uma curva assim. Você está falando num assunto e você abre um parêntese. O parêntese aqui é sobre a configuração das cidades. E isso é um negócio meio polêmico. A questão é que Deus talvez não tenha criado a gente para viver em cidades. Porque quando você vive na cidade, você passa a contemplar apenas as obras do homem. E o seu contato é somente com homens. E aí você, que é uma cópia imperfeita, vive num ambiente feito por cópias imperfeitas. E a nossa contemplação da imperfeição nos torna gradativamente mais e mais imperfeitos. A gente vai ter essa bifurcação por quê? Uma parte dos homens voltaram a olhar para Deus, que é aquilo que a gente leu lá em Gênesis 4. Eles voltaram a invocar o nome do Senhor. Mas Caim não. Caim foi morar longe dos seus pais e ele fundou uma cidade. E nessa cidade, que é a cidade de Enoque, não confundir com o Enoque que foi transladado. É outro Enoque. Esse primeiro Enoque, filho de Caim, é o nome da cidade. Lá, todo tipo de recurso que vai providenciar o sedentarismo humano, ou seja, que vai permitir que a gente se agrupe em núcleos urbanos maiores e mais estáveis, teve origem naquela cidade. Os caras criavam gado para comer e Deus ainda não tinha dito para comer carne, porque a carne vai ser liberada como fonte de alimentação humana no dilúvio, após o dilúvio, pode ler lá. Mas eles já consumiam pré-diluvianamente. Então, eles percebiam que a terra não produzia alimento suficiente, eles passaram a comer gado. Ou seja, em desobediência à ordem de Deus.
Eles criam instrumentos musicais. Por quê? Porque eles não tinham mais Deus como sua alegria. Então eles precisam criar alguma fonte de entretenimento. Então, as flautas, tudo começou lá. Quer dizer, Deus tinha os instrumentos no céu, mas o uso dos instrumentos para entretenimento humano teve origem lá. E mais, lá surgiram as armas de corte, lá surgiram os instrumentos perfuro-cortantes para a defesa. Por quê? Eles não tinham mais Deus como sua proteção. Então, eles agora precisam criar uma sociedade com recursos para se proteger sozinha. Basicamente, o que a gente precisa para ter uma civilização é defesa, entretenimento e alimento. A civilização humana ela é criada para refletir a queda e a independência de Deus, e não a dependência de Deus e o contemplar as estrelas que Ele criou como meio de adorá-lo. Entende o que eu quero dizer? Mas eu vou fechar o parêntese agora, porque senão eu viajo nesse assunto. A gente vai entender que essa contemplação da criação e a contemplação da queda como duas camadas diferentes, que produzem dois efeitos diferentes, em Romanos capítulo 1. E meu Deus, como eu amo Romanos capítulo 1. É um capítulo da Bíblia que é aterrador e maravilhoso ao mesmo tempo. É, portanto, deslumbrante. Eu não tinha planejado essa, mas foi muito boa. Romanos capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte, ó. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo o que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. E aí ele vai dizer que por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Olha só, esse trecho de Romanos 1 está ecoando uma teologia do Antigo Testamento que vai aparecer em Salmo 115, vai aparecer em vários salmos e vai aparecer também no livro dos reis e no livro de crônicas, nos profetas. Amassando tudo isso, dá Romanos 1. Romanos 1 fala o quê? Os homens olharam para a criação e na criação eles entenderam que havia Deus. Havia alguém que era justo, havia alguém que era sábio e que era poderoso. No entanto, Deus tem leis e eles não querem se submeter às leis de Deus. Então eles precisam criar falsos deuses para si. Porque o homem tem esse vazio, ele quer imitar alguma coisa maior do que ele. Porque ele é a imagem de alguma coisa, então ele precisa se espelhar em algo maior do que ele para poder fazer sentido para si mesmo. Mas ele não consegue fazer isso. Por quê? Porque quando ele olha para Deus, ele vê a lei de Deus. Ele vê a justiça de Deus. Ele vê a glória de Deus. E ele percebe que ele está distante. Ele não consegue imitar Deus. E mais, ele ama o pecado. E porque ele ama o pecado, ele ama a queda, ele não quer deixar os seus maus caminhos, ele não quer deixar de ser desobediente, não quer deixar de ser impuro, não quer deixar de ser imoral, porque ele obtém prazer da imoralidade. O que ele faz? Ele cria um outro Deus para si. E esse Deus é uma imagem. É uma imagem, na verdade, forjada pelo próprio idólatra. Quem que cria o ídolo? É o idólatra. Então ele cria uma imagem para adorar. Essa imagem pode ser de um outro homem. Essa imagem pode ser de um réptil, pode ser de um mamute, pode ser de um tiranossauro, pode ser de um sei lá o quê. Tanto faz. Porque o ídolo não é nada. E a Bíblia fala isso para nós. O ídolo não é nada.
O ídolo é um reflexo do ego de quem o fez. Então, quem é idólatra, na verdade, tem a si mesmo como Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Estão chegando à mesma conclusão que eu? Um ídolo não tem poder nenhum. Pode ser a carranca mais feiosa e mais demoníaca que o cara botou a carrancona lá na frente da casa dele, aquele bicho com os dentes grandes, não sei o que tal. Você olha para aquele e fala, em nome de Jesus, senhora carranca, reduza-se a sua inutilidade, porque você não tem nenhum poder. Porque tudo que você faz é refletir a escuridão do coração de quem entalhou você. Falam que, Senhor, posso ser profundamente ofendido por isso depois do futuro, mas falam que trabalho de feitiçaria não pega em quem não acredita, né? Não falam isso? Por quê? Porque envolve idolatria. E a idolatria só funciona para quem acredita no ídolo. Se você não crê no poder do ídolo, nenhuma feitiçaria tem poder sobre você. E tem muito crente com medo de feiticeiro. Mas o fato é que se você olha para Deus, você consegue ver através do ídolo. E quando você vê além do ídolo, sabe o que você vê? O coração vazio de quem criou. Quando você olha para aquele influenciador da internet, que tem milhões de seguidores, e que tem um estilo de vida que você quer imitar. Quando você olha para aquela modelo que você quer se parecer com ela. Quando você olha, sei lá, eu não sei quais são os ídolos de vocês. Eu não tenho contato suficiente para poder dar aquela, entendeu? Indireta. Então eu estou falando geral. Ou, de repente, aquele super pastor que você gostaria de ser igual, não sei. É o meu caso. Às vezes eu olho para os caras e falo, nossa, mano, queria mandar essa, hein? Esse cara, olha, certeiro, mano. Pegou aqui no contrapé, caí, palavra forte, me deixou no chão. Se eu torno essa pessoa um ídolo, tudo que eu vou contemplar é o meu próprio vazio refletido naquilo. Aquele influenciador lá, o Luva de Pedreiro, sei lá. Quem idolatra o Luva de Pedreiro está vendo seu próprio vazio na forma de um rapaz igualmente vazio. E isso é triste, mas é a realidade. E o outro princípio que Romanos nos apresenta, ecoando o Antigo Testamento, é que nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Quanto mais você olha para uma imagem, mais você parece com aquilo. Lembra que a gente falou que a gente produz pessoas semelhantes a nós? É porque essas pessoas nos veem. Como é que uma criança aprende a falar? Ela aprende a falar porque ela está ouvindo. Ela aprende a falar porque ela está vendo falar. Claro que mãe e pai, principalmente mãe, gasta muito tempo ajudando a criança a desenvolver a fala. Mas se não houvesse trabalho específico, a criança falaria mesmo assim, por imitação. Nós adquirimos hábitos por imitação. E nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós contemplamos. O que Romanos e especialmente a teologia paulina vai nos permitir entender é que a criação revela a glória de Deus. Mas falta uma coisa na criação. Tem algo que a criação não conta. A criação não revela a graça de Deus. Ela revela a glória de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Mas ela não revela o poder de redenção que Deus tem. Para isso, Ele criou uma intervenção artística capaz de contar uma história através de um personagem principal. Jesus Cristo é a revelação completa de Deus e perfeita. E aquilo que a criação não pode contar, Cristo conta. Salmo capítulo 19. Por que eu botei Salmo 19 aqui, Senhor? Essa pergunta eu me faço. E eu não sei a resposta. Vamos descobrir quando a gente lê.
Salmo 19, do versículo... entendi. Salmo 19, do versículo 1 ao versículo 6, fala: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia eles continuam a falar. Noite após noite tornam Deus conhecido. Não há som nem palavras. Nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra e suas palavras ao confim do mundo. A criação fala de Deus. Mas quando a gente vai ler o versículo 7, fala: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Existe um lugar em que a gente vai conhecer aquilo do coração de Deus que a criação não pode mostrar. A criação não pode mostrar a pessoa de Deus. Não pode mostrar o caráter de Deus. Não pode mostrar o que Deus ama e o que Ele detesta. A criação não é testemunho suficiente, mas a palavra, ela revela. E quando você vai lendo o Salmo 19, o salmista, Davi, estava impressionado com o quanto a palavra fazia ele conhecer Deus. Mas no final, o 14, ele fala: que a palavra da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, minha rocha e meu redentor. No processo de você conhecer a Deus através da palavra, você se torna conhecido dele. Quando você olha para a palavra te olha de volta. Quando você olha para Deus na palavra, Deus olha para você através dela. E Ele se agrada dos seus pensamentos, porque você está meditando nele. Sabe quem é a palavra? João 1 diz: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Mesmo na lei do Antigo Testamento, que ainda não revelava tudo do plano de Deus, Cristo estava lá. Cristo estava lá quando Deus disse: haja. Porque Cristo é a palavra que sai da boca do Pai. Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível. Olha, imagem. Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é o primeiro de toda a criação, porque por meio dele todas as coisas foram criadas e sem ele nada do que foi feito se fez. Hebreus capítulo 1 vai falar para nós: no passado Deus nos falou de muitas formas. Aos pais ele falou pelos profetas, todavia hoje ele nos falou pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas. E por meio de quem criou o universo, o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, com sua poderosa palavra sustenta todas as coisas. E mais, depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus majestoso no céu. Nós podemos contemplar Deus olhando para Cristo na sua palavra. Essa é a supremacia da palavra. Essa é a glória da Bíblia. A glória da Bíblia é revelar Cristo enquanto Cristo revela o Pai. Você quer conhecer Deus? Olhe para Cristo. Você quer saber como Deus é? Olhe para Cristo. Você quer saber o que Deus pensa? Olhe para Cristo. Você quer saber o que Deus ama e o que Ele detesta? Olhe para Cristo. Mas como você vai olhar para Cristo? A autoridade da Escritura é que ela tem Cristo. Contém não é a melhor palavra. A Escritura é a palavra de Deus.
E quando você lê, encontrando Cristo na Escritura, a imagem de Deus é como que transferida para você. Quanto mais você lê a palavra, mais você entende como Deus é, mais você se parece com Ele. Contemplar Cristo. 2 Coríntios capítulo 3. Bíblia Nova. Segunda Coríntios 3,16. No contexto, seguinte, todos os textos que eu li aqui, se vocês quiserem ler depois, leiam o contexto todo. Eu não estou pensando versículos e fazendo deles um significado diferente do que eles têm no seu contexto original. Então, eu não li porque seriam textos muito grandes, mas vocês podem ler lá e ver que o contexto vai apoiar essa ideia, tá bom? Tanto que aqui em 2 Coríntios capítulo 3, ele está falando da lei da antiga aliança, que era aquela lei que Davi falava que era perfeita e que restaurava a alma. Então aqui ele está falando dela. Mas o que ele está falando? Contudo, sempre que alguém... ele está falando assim que o povo, os judeus, quando eles leem essa lei, ou quando eles liam essa lei, eles não conseguiam ver Cristo. Porque eles não queriam olhar para Cristo, eles queriam olhar para a lei e achar na lei um fim em si mesmo. Mas a lei tinha o propósito de revelar Cristo. E se você não busca Cristo na lei, ela não tem propósito. Então, se eu tentar ler a Bíblia sem olhar para Jesus e sem crer em Jesus, ela vai ser o que é, por exemplo, hoje as teorias das ciências da religião. Que a galera, lê a Bíblia, mas não encontra Jesus. Lê a Bíblia só como se fosse um código moral, só como se fosse uma narrativa. Então, você tem que olhar para a Bíblia crendo em Cristo. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Você quer entender a Bíblia? Creia em Cristo. Aí ela vai fazer sentido para você. Mas ele está falando aqui, sempre que alguém se volta para o Senhor, sempre que alguém crê em Cristo, o véu que impedia a pessoa de ver a glória de Deus na Escritura é retirado. Pois o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E esse aqui é um versículo que a galera tira do contexto, né? Porque acha que é liberdade para fazer qualquer coisa. Não, é liberdade para você entender Deus através de Cristo na Escritura. Essa é a liberdade que o cristão tem. A liberdade de se parecer com Jesus, porque o encontra na Escritura. Somos livres, amém, livres para parecer com Jesus. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Na RA, ela fala assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Porque essa palavra grega, que aqui é traduzida como ver e refletir, é uma palavra reflexiva, que ela reflete ao mesmo tempo o fato de contemplar algo e refletir aquilo. Só tem um elemento que a gente conhece que faz as duas coisas ao mesmo tempo, que é o espelho. Você já parou para pensar que o espelho, toda vez que você olha para o espelho está te olhando de volta? Porque você está no espelho olhando para você. O espelho é isso. O espelho vê e o espelho reflete. Você foi criado para ser isso. Você foi criado para, ao mesmo tempo que contempla o Senhor, reflete o Senhor. Ao mesmo tempo que você olha para Jesus, você automaticamente se torna parecido com Ele. E quem fala com você, ouve Jesus. E quem vê você no seu caráter, nas suas atitudes, nas suas escolhas, tem que ver Cristo. Porque você foi criado em imagem e semelhança de Deus. A queda pode ter corrompido muitas coisas, mas Deus em Cristo tem nos livrado de nos parecermos com os nossos ídolos e tem colocado a palavra no nosso caminho para que a gente possa parecer com Jesus por meio de olhar para a palavra. E quando ele termina, ele fala assim: podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele.
Não desprezem as disciplinas espirituais. Não despreze o seu tempo devocional. Leia a sua Bíblia todos os dias. Quando você se acordar, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Não seja ousado o suficiente a ponto de entrar na rotina do dia sem contemplar Cristo. Não pense que é perda de tempo dirigir-se a Deus, porque você não ouve nada em troca. Você fala e não ouve. Ouve sim. Quer ouvir Deus? Faça uma oração, leia a sua Bíblia. Ore novamente. Vá viver o seu dia. Você vai ver que ao longo do seu dia, o que você leu vai voltar a você e vai fazer sentido. Cara, mas eu li, não tinha nada a ver com isso. Deus vai usar a palavra para falar ao seu coração. Não despreze cantar músicas cristãs ao longo do dia, ouvir os hinos ao longo do dia. Não despreze. Encha a sua mente e o seu coração com aquilo que é bom e agradável. Porque isso vai constantemente te lembrar da palavra de Deus. E quando você olhar para a criação, encontre Cristo nela. Eu faço um apelo a vocês. Nós vivemos dentro dos muros de concreto das nossas urbes, das nossas cidades. Encontrem Deus na cidade. Existe algo ali para você encontrar Deus. É o seu semelhante. Porque toda cidade tem gente. E gente é imagem e semelhança de Deus. Por mais ardiloso que seja o plano do adversário de nos encalacrar dentro de caixotes de concreto para que a gente não veja a criação, ele não consegue impedir que você veja a imagem e semelhança de Deus. E hoje, o que o inimigo tem tentado fazer para nos roubar dessa imagem é deformar a nossa semelhança. É destruir a nossa humanidade. É nos rabiscar e encher de coisa para que não se veja mais a glória de Deus no homem. O processo final de deformação da imagem e semelhança de Deus no homem tem a ver com a desumanização, com a gente se tornar cada vez mais máquina, até um ponto em que talvez a gente seja máquina mesmo, porque aí a gente terá tirado, cara, isso é muito, exigiria um contexto muito longo, mas o dia que a gente não for mais imagem de homem, a gente também não é mais imagem de Deus, porque Deus se parece, de alguma forma, Ele escolheu se parecer com o homem, e Ele escolheu que o homem se parecesse com Ele, e o que se pode conhecer de Deus é Cristo, e Cristo é homem. Quando os apóstolos viram Jesus, quando Estevão viu Jesus, ele viu quem? Ele viu um homem. Quando João viu Jesus, em Apocalipse, ele viu quem? Um homem. Jesus é homem. E quando ele vier, Atos capítulo 2 nos garante, Atos capítulo 1 nos garante, quando ele volta do mesmo jeito que ele subiu. Jesus volta homem. Há um homem na glória que se parece comigo e com você, intercedendo em favor de você. E uma coisa para encerrar. João capítulo 1, versículo 3, de 1 a 3, diz assim: quando Cristo vier, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Isso é uma promessa de Deus, está na Escritura. Ao longo da sua vida, nesse processo de você contemplar Jesus, de você exercitar uma vida de igreja, de você ler a palavra, orar,
de você exercer o seu serviço na igreja, você vai se tornando mais e mais parecido com Jesus. E no final desse processo, quando você dormir, descansar, for para a glória, ou quando Cristo vier, o que acontecer primeiro, você terá se tornado mais parecido com Ele. E você o verá, e você verá que você se tornou parecido com Ele. Não porque você merece, mas porque a graça de Deus está agindo desse jeito e nos tornar semelhantes a Jesus. Amém? Posso fazer uma oração para encerrar? Pai, eu quero te dar graças pela honra de ter estado aqui essa noite, nessa conferência tão inspiradora, conhecer essa porção do teu corpo que antes eu não conhecia, ser honrado pela presença deles e honrá-los também com alguma medida de entendimento que o Senhor conferiu a mim. Obrigado porque nós temos a sua palavra, que nos dá a base para dizer todas essas coisas e crer todas essas coisas com uma convicção inabalável, porque o Senhor fez tudo isso para a sua glória e nós queremos continuar nos deslumbrando com a glória que nós vemos na palavra. Obrigado, Senhor, que qualquer coisa que eu tenha dito aqui que foi incoerente com a tua verdade seja apagado da memória dos irmãos, mas aquilo que for glorioso, aquilo que for precioso, que possa produzir frutos, porque o coração deles é uma boa terra. Em nome de Jesus nós pedimos essas coisas. Seja tudo para a tua glória. Amém.